Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Essa semana, excepcionalmente na quinta-feira, a gente não conseguiu fazer aula ao vivo, estou conseguindo gravar ela apenas agora nesse domingo, vou gravar e postar logo em seguida. Agradeço a compreensão de vocês, mas aqui esse final de semestre está bastante corrido aqui do meu lado. Tá? Como prometido, né, o nosso objetivo dessa aula, da aula que era para ter acontecido no dia 12/8 e está sendo gravada agora no dia 15/8, a gente fala um pouquinho mais sobre energia e sobre como que a gente pode utilizar formulações baseadas em energia para resolver problemas de mecânica no geral. Então, nesse capítulo de trabalho e energia, a gente tinha começado estudando o conceito de trabalho de uma força. O trabalho era definido como uma quantidade, definido matematicamente como uma quantidade que era dada pelo produto interno, pelo produto escalar entre uma força e o deslocamento no ponto de aplicação daquela força. Quando tinham forças perpendiculares ao deslocamento, portanto, elas não realizavam trabalho, forças paralelas realizavam um trabalho máximo. A gente viu então que a gente conseguia modelar problemas de mecânica clássica, problemas de estática especificamente, através de um princípio de energia que era chamado princípio dos trabalhos virtuais. Então, a partir de a gente olha uma determinada estrutura que pode ser composta por diversas partes diferentes, a gente vê tudo que não está vinculado por apoios ou por diferentes condições, e todos os deslocamentos que não são impedidos pelos apoios e pelas condições gerais do problema, a gente pode considerar qualquer tipo de deslocamento que a gente pode fazer dessa natureza como se fosse um grau de liberdade do sistema, alguma coisa que define uma configuração do sistema. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a diferença entre esses dois caras, né? Não é simplesmente um é o grau de liberdade do outro. Os graus de liberdade do sistema são as coisas que eu preciso para definir, quantas coisas eu preciso para definir a posição de um sistema. Tá? Então, a gente tinha falado um pouco sobre isso. Então, o que era o princípio dos trabalhos virtuais? A gente pegava para os graus de liberdade do sistema, para a quantidade de coisas que eu precisava descrever, que eram independentes para definir uma determinada configuração de um sistema. Se um sistema, então, estava em equilíbrio, sujeito a forças externas e tal, se esse sistema estava em equilíbrio, né, qualquer variação virtual a partir desses pontos, né, se a gente pega a partir de uma determinada posição e insere pequenas perturbações para cada uma dessas grandezas que são os graus de liberdade do sistema, o trabalho gerado por esse deslocamento, por esse pequeno deslocamento, tem que ser zero. Porque a gente tinha então esse par de forças, né, da somatória de todas as forças que estavam sendo aplicadas ao sistema, vezes essa pequena variaçãozinha de um grau de liberdade, isso aí era igual a zero. Como essa variaçãozinha não era nula, então só depreendia-se que isso era a mesma coisa. Eu dizer que os trabalhos virtuais a partir de uma situação de equilíbrio vale zero, é a mesma coisa, depreende-se que é a mesma coisa que aquele princípio que estava ligado à primeira lei de Newton, que é o equilíbrio das forças. Né? Então, a soma de todas as forças, a resultante de força sobre um sistema que está parado tem que ser nula. Então, a gente viu que existia uma equivalência. Né? A gente podia pegar, então, o princípio dos trabalhos virtuais vou escrever direitinho aqui, né? Era totalmente equivalente com a primeira lei de Newton. Então, a gente tinha começado apresentando, né, na ordem dessa disciplina e da maioria das disciplinas de física que a gente faz, a gente apresenta o enfoque newtoniano para os problemas de mecânica. Então, a gente define o que são forças, define como que elas são modeladas, como é que elas se relacionam e tal. E a partir da primeira lei, então, que a gente chega nas condições de equilíbrio estático determinadas pelas somatórias de forças e somatórias de momentos serem nulos. Né? Só que, como eu tinha comentado com vocês ao longo do caminho, né, a gente não precisava necessariamente partir da visão de Newton. A gente podia começar falando de trabalho e energia e a gente chegaria no mesmo resultado a partir do momento que a gente postulasse esse princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Na aula passada, em seguida, a gente inseriu o conceito de energia potencial. E com o conceito de energia potencial, a gente tinha reformulado o princípio dos trabalhos virtuais, associando, ou melhor, incluindo dentro do nosso sistema todas as forças que estavam associadas a potenciais, então forças que estão relacionadas à posição de alguma coisa. Não ao caminho, sim à posição. Então, se eu tenho uma massa que está sujeita à gravidade, eu suspendo ela, eu ergo ela à altura com relação ao solo, eu estou mudando a energia potencial gravitacional dessa massa. Da mesma forma, se eu pego uma massa e comprimo uma mola, né, ao comprimir essa mola, a gente está também aumentando a energia potencial dessa mola.
E essas duas energias têm a ver apenas com a posição desse corpo, dessa partícula que a gente está considerando. Tá? Então, a partir do momento que a gente insere esses potenciais dentro do nosso problema, essas forças associadas a esses potenciais, né, que seriam a força gravitacional e a força de mola, elas passam mais a não aparecer para os nossos princípios dos trabalhos virtuais. E o nosso princípio dos trabalhos virtuais fala que simplesmente a variação da energia, a variação de trabalho realizado, né, a parcela de trabalho virtual realizado pelas forças externas ativas não conservativas, né, tinha que ser igual à variação das energias potenciais do sistema. Então, basicamente, que a gente tinha dito que delta U', da forma como a gente tinha definido antes, que é a variação, que é o trabalho inserido pelas forças externas ativas não conservativas, né, isso ia ser igual, então, à variação da energia potencial, e a energia potencial do sistema poderia ter parcelas elásticas e parcela gravitacional. Tá? Mas basicamente a gente está enunciando uma coisa muito similar que ao princípio dos trabalhos virtuais originais ali que a gente tinha. No princípio dos trabalhos virtuais, sem considerar a definição de energia potencial, a gente entrava então, entre as forças externas, entrava essas forças gravitacionais e forças de mola. Na hora que a gente introduz o conceito de energia potencial, a gente passa a inserir alguma coisa que nos fala, que nos remete a uma conversão de energia. Conversão de trabalho e energia. E essa formulação a partir de energia potencial nos permitiu também fazer uma análise da estabilidade do equilíbrio na aula passada. Então a gente tinha pontos de equilíbrio, para os quais não havia, eram pontos de estabilidade ali dessa energia, mas a gente não sabia se esses equilíbrios eram equilíbrios estáveis, ou seja, equilíbrios para os quais se a gente desse uma pequena perturbada ele voltaria para aquela posição de equilíbrio, ou equilíbrios instáveis, se a gente desse um totozinho ele fugiria totalmente para uma outra dimensão, para uma outra configuração, desculpa, tá? Então, através desse conceito de equilíbrios estáveis, né, a gente viu que a gente podia associar estados de equilíbrio naturais podia associar esses caras a um princípio de mínima energia potencial. Então não bastava que ele fosse estacionário com relação à energia potencial, né? Ser estacionário só quer dizer que a gente está numa determinada condição de equilíbrio, mas esses estados de equilíbrio naturais estáveis, né? Então estados de equilíbrio estáveis naturais, eles estão associados a um princípio de mínima energia potencial. Então, a gente tirava mais uma vez uma derivada dessa configuração desse potencial e a gente chegava então numa condição de mínimo. Desde que a segunda derivada fosse maior que zero, a gente sabia que a gente estava ali numa condição de mínimo, numa condição de equilíbrio estável. Tá? Então esses eram princípios relacionados à energia que a gente já tinha visto nas últimas aulas, mas eu comentei com vocês que não são os únicos. Então a gente tem mais alguns princípios de energia que a gente poderia utilizar. Existem, por exemplo, formulações de mecânica que são utilizadas para casos bastante específicos, bastante específicos não, desculpa, que podem ser utilizados com vantagens com relação à nossa formulação clássica ali de Newton, para casos particulares muito complexos. Tá? Então, um desses tipos de formulação é o que a gente chama de mecânica lagrangiana. Tá? São formulações de mecânica lagrangiana. E a mecânica lagrangiana ela é baseada, então, em um postulado diferente. Tá? A gente não está postulando o equilíbrio de forças, embora ele saia também da mecânica lagrangiana, né? Todas essas formulações que a gente está falando, elas têm que ser todas compatíveis umas com as outras, né? Acho que isso é importante que fique claro para vocês. Não é que a mecânica de Newton não funciona, é que a gente utilizar aquela formulação de Newton a partir de descrição de forças e de deslocamentos de diversos pontos do corpo inteiro, para sistemas complexos, muitas vezes é uma coisa mais complicada do que a gente utilizar formulações alternativas. E essas formulações alternativas têm vantagens para alguns casos. Tá? Então, a mecânica lagrangiana ela é baseada no quê? Ela postula, né, toda a formulação da mecânica num princípio de mínima ação.
E a ação, então, é uma quantidade que foi definida pelo matemático, pelo Lagrange, né? Da seguinte forma. Ação para um determinado sistema vai ser, vamos chamar isso aqui de alguma forma, vamos chamar de asão, tá? De ação. Isso aqui vai ser integral de uma função ao longo do período que a gente está considerando, então entre t1 e t2, de uma função lagrangiana, tá? E essa função lagrangiana, basicamente, ela é dada pela energia potencial menos pela energia cinética menos energia potencial, tá? Então a diferença entre energia cinética e energia potencial de um determinado sistema. Então a gente vai ter que primeiro aprender o que é energia cinética, que a gente não tinha falado até então, tá? Mas eu já vou falar logo em seguida, porque a gente vai tentar na aula de hoje mostrar quais são alguns desses princípios e associar esses princípios, fazendo talvez o retorno para aquela parte inicial da disciplina onde as coisas se mexiam. Então a gente passou boa parte dos últimos meses aí falando sobre condições estáticas, então onde a gente tinha velocidades iguais a zero, rotações iguais a zero, mas a gente já tinha aprendido lá no começo da disciplina a descrever a cinemática das partículas, né? Então, inclusive a gente tinha feito o link, né? Quando a gente apresentou leis de Newton, a gente tinha visto as nossas descrições cinemáticas estavam vinculadas à segunda lei de Newton através da cinética. Então, quando a gente descobria de onde vinham aquelas acelerações, de qual força que originava aquelas acelerações, a gente tinha feito um panorama disso. Só que a gente não tinha chegado a falar sobre a energia associada ao movimento de alguma coisa, e a gente vai falar disso hoje. Então, existe então essa quantidade, né? Essa quantidade de ação, que é essa integral da função lagrangiana no tempo que nos interessa, tá? E essa função lagrangiana, ela vai ser uma função que depende de algumas coisas diferentes, tá? E essas funções, eu só estou escolhendo certinho uma nomenclatura interessante aqui pra gente, tá? Então essa função vai ser uma função de Q, de X e de T. Onde Q são forças generalizadas, X são coordenadas generalizadas, e T, claro, que é o tempo. E a gente já vai ver o que isso quer dizer. Então, quando a gente tem uma descrição associada simplesmente a posições do corpo, tá? Então, posições em x, y e z, por exemplo, tá? Se a gente tem separar essas três direções de forma independente, as forças generalizadas, quando a gente tem essa descrição, elas podem ser simplesmente x ponto, tá? Então, a derivada temporal desse camaradinho ali que a gente tem. Só que existem outros sistemas para os quais a gente não tem exatamente essa função. Talvez acho que não seria nem ideal a gente falar sobre forças generalizadas, tá? A gente melhor falar realmente sobre, acho que forças generalizadas não está nem precisamente correto no que eu estou escrevendo, tá? São mais derivadas temporais das coordenadas generalizadas. Tá? Então, quando eu tenho lá os x, y, z, esses caras aqui serão apenas x ponto, essas coordenadas serão x, mas a gente pode escolher coordenadas que não sejam especificamente coordenadas cartesianas. A gente tem bastante liberdade para escolher essas coisas. A gente não precisa nem escolher alguma coisa que seja, nenhum sistema de coordenadas que seja necessariamente inercial. A gente pode escolher alguma coisa que tenha a sua aceleração dentro desse nosso contexto, dessa modelagem lagrangiana. Isso é uma diferença, então, para a modelagem newtoniana, né? A gente sempre precisaria medir coisas em modelagem newtoniana a partir de sistemas de referência inerciais, e aqui não necessariamente, desde que a gente escolha quais são as coordenadas generalizadas, que são aquelas que a gente precisa para descrever completamente a configuração do sistema.
Então veja, isso aqui tem total relação com a nossa definição lá de graus de liberdade do meu sistema, tá? Então eu vou escolher alguma coordenada que represente esse grau de liberdade, e a partir da minha descrição eu vou também chegar em coisas que dependam das derivadas temporais dessas coordenadas generalizadas, tá? Então eu vou construir esse lagrangiano simplesmente, essa função a gente vai chamar só de lagrangiano. E esse lagrangiano, então, está levando em consideração parcelas de energia cinética e energia potencial. E nas descrições de energia cinética e energia potencial aparecem coisas que dependem explicitamente das derivadas temporais dessas coordenadas e das coordenadas em si, né? Como é que a gente resolve isso, então? Então, se a natureza segue esse princípio de mínima ação, a gente está querendo minimizar esse carinha aqui, a ação, e minimizar essa integral, né, existir. A gente não vai entrar aqui em detalhes, isso aqui vem de um ramo de cálculo que vocês ainda não estudaram, que é cálculo variacional, tá? Então, a minimização da ação A é obtida com aquelas coisas que a gente chama como equações de Euler-Lagrange. Talvez vocês já tenham visto isso aqui em algum momento, tá? Nas equações de Euler-Lagrange, mas não necessariamente já terão visto. Então, as equações de Euler-Lagrange nos dizem o quê? Elas nos dizem, então, que esse mínimo ele vai acontecer quando a gente tiver esse princípio aqui respeitado. Então, a gente vai tirar derivadas parciais da função lagrangiana com relação aos x's menos a derivada total no tempo da parcial do lagrangiano com relação a esses quezinhos que a gente tinha ali antes, que são x ponto, né? Eu vou escrever x ponto aqui pra gente não se confundir totalmente, tá? Então, quando esses carinhas aqui forem igual a zero, isso aqui rege o meu princípio, rege a descrição do meu sistema mecânico. Então, vocês observem que a partir dessas equações aqui, dessas equações de Euler-Lagrange, a gente vai obter tudo que a gente precisa para descrever o nosso sistema. E percebam que o que a gente partiu, né, as grandezas de base desse negócio, são apenas energia potencial e energia cinética. Então, escrevendo isso dessa forma, a gente partiu de energia cinética e energia potencial, definiu que, se houver um princípio da natureza, né, de princípio de minimação, a gente vai ter que respeitar essas equações. E a partir dessas equações, a gente vai fazer essas equações para cada uma das nossas coordenadas generalizadas, tá? A gente vai ter uma equação dessas para cada coordenada generalizada, ou seja, uma por grau de liberdade, para resolver. E com isso, então, a gente obtém as equações necessárias para resolver um sistema, seja qual for a dificuldade que a gente tem num sistema. Tá? Então, esse é um princípio interessante, um princípio que nos permite fazer coisas bem complexas. Tá? Então, convido vocês a assistirem, né? Então, tarefa de casa aí. Procurem resoluções do problema de pêndulo duplo. Duplo usando o lagrangiano. Pêndulo duplo é alguma coisa assim, a gente tem um teto, tem um fiozinho com uma massa, essa massa pode oscilar para um lado e para o outro, e ligado a essa massa eu tenho uma outra massa. Então tem M1, M2, e isso para resolver através de forças de descrição newtoniana da mecânica é uma coisa super complicada, porque a gente tem tensões diferentes em cada um desses cabos, essas tensões variam de acordo com as posições que a gente tiver, a gente tem dificuldade inclusive para escolher sistemas de coordenada fáceis de trabalhar, porque se eu escolho, por exemplo, um sistema polar para descrever esse problema plano aqui, né, então
teria então esse ponto de fixação aqui como se fosse minha referência. Para essa primeira massa tudo bem, então a gente tem um raio constante, a gente está variando esse cara. Ele está simplesmente oscilando um ângulo θ, θ 1 com relação àquele ponto, essa linha da vertical. Para o cara de baixo, a gente já tem uma dificuldade gigantesca, porque a posição desse camarada é definida por duas coisas diferentes. Tá? Então, basicamente, o que é bonito a gente enxergar a resolução do problema de pêndulo duplo utilizando o lagrangiano é que a gente precisa de apenas duas coordenadas. Esse sistema é um sistema de 2 graus de liberdade. Basicamente, é um sistema que é definido perfeitamente por esses dois ângulos, θ1 e θ2. Então, o ângulo que a primeira linha faz com relação à vertical e o ângulo que a segunda linha faz com relação à vertical. Tá? E a gente escolhendo esses sistemas de coordenada, que seria uma combinação de sistemas de coordenada que não faria sentido dentro de uma descrição newtoniana, né? Eles estão medindo coisas a partir de pontos diferentes, a gente está medindo ângulos com relação a posições que estão mudando. Né? A partir dessas descrições a gente consegue chegar numa resolução de um problema que é altamente complicado. Tá? Então é tarefinha aqui de casas para vocês matarem a curiosidade de como que funciona isso. Basicamente vocês vão achar formas criativas, formas inteligentes de usar essa minimização da ação para resolver problemas complexos como esse. E podem ser usados para qualquer outro tipo de problema. Tá? A gente pode resolver desde problemas, sei lá, de lançamento, arremesso de projéteis, como a gente já tinha visto, a qualquer outro tipo de problema de mecânica, ele pode ser formulado a partir desse princípio de mecânica lagrangiana. Tá? Algo similar a isso, né? A gente não vai entrar tão em detalhes como a gente estava vendo aqui, mas são coisas similares. Né? A gente pode pensar também um parente muito próximo da mecânica lagrangiana é a mecânica hamiltoniana, né? Devido ao matemático Hamilton. E a mecânica hamiltoniana ela trabalha também com um princípio de estabilidade, tá? Só que é de uma grandeza um pouco diferente. É uma grandeza relacionada ao lagrangiano, mas é uma transformada desse lagrangiano. E a formulação da mecânica hamiltoniana é similar à formulação da mecânica lagrangiana, só que a função que a gente otimiza, né, que a gente trabalha, agora é uma função hamiltoniana, que vai ser a energia potencial mais a energia cinética desse camarada. Tá? E a gente trabalha, ele está associado, então, a solução desse problema está associado a diferentes formas da gente abordar esse problema, tá? Mas a gente está resolvendo coisas bem similares, tá? Todos eles conseguem descrever exatamente as mesmas coisas, mas a gente chega nos resultados compatíveis de formas bastante distintas, tá? Então, a gente não vai entrar mais em detalhes, mas vocês também podem pesquisar na internet mais a respeito disso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem diversas formas diferentes da gente partir de grandezas que são relativas à energia e modelar quantidades físicas relevantes para a gente, a descrição completa da nossa energia, do nosso problema de cinemática, do problema de mecânica, na verdade. Então, a função que a gente tem, né, essas funções que a gente tem são associadas a princípios de mínimos, a princípios de estabilidade. Sempre que a gente tinha falado sobre princípios de energia, a gente está trabalhando com esse conceito. A gente tem grandezas que são escalares, energias são coisas escalares, trabalho e energia são coisas escalares. E a partir das derivadas desses caras, a gente consegue obter forças de novo. Se a gente está derivando um funcional que é alguma coisa escalar com respeito a variáveis vetoriais que estão inclusas ali dentro, a gente consegue retornar a descrições vetoriais das coisas que a gente precisa. Tá? Mas o que é interessante é que a gente parte desse princípio de estabilidade de um escalar com relação às variáveis que o descrevem para determinadas condições diferentes. A gente tinha visto ali o princípio dos trabalhos virtuais, diz que os trabalhos associados a deslocamentos virtuais a partir de uma condição de equilíbrio são nulos. O princípio de mínima energia potencial postula que a natureza tende a buscar equilíbrios estáveis para os quais as energias potenciais envolvidas no problema estão num ponto de mínimo, né, cuja segunda derivada é maior que zero. O princípio a mecânica lagrangiana é baseada no princípio de mínima ação e a mecânica hamiltoniana está associada a alguma coisa muito similar à mecânica lagrangiana, né? Elas são praticamente equivalentes, uma é uma construção matemática em cima da outra, que apresenta vantagens para determinadas coisas, especificamente na aplicação em aplicações de mecânica quântica, que não são totalmente longe do nosso objetivo desse curso aqui. Mas alguma coisa que respeite a descrição hamiltoniana, respeita também a descrição lagrangiana. Tá? Então, para estar num ponto de minimação,
para ter seguido um caminho, na verdade, de minimação. Tá? Isso é uma coisa que eu até não descrevi aqui quando eu falei. Quando a gente busca, então, o princípio de minimação, ele está falando bastante sobre trajetória. Então, ele está seguindo a trajetória de minimação. Tá? E uma trajetória que respeita o princípio de minimação é uma trajetória que respeita a formulação hamiltoniana a partir dessa função. Né? A gente vai tomar derivadas dessa função hamiltoniana para diferentes variáveis independentes e a gente vai chegar em valores distintos. Tá? Basicamente, o que diferencia, desculpa, a mecânica lagrangiana da mecânica hamiltoniana é as dependências dos funcionais que a gente tem. Tá? Então, a gente tinha ali o funcional do lagrangiano, tinha como coordenadas, né, as derivadas temporais das coordenadas generalizadas. Eu até tinha me perdido ali falando com vocês, então eu tenho x pontos aqui. Vou até substituir de vez esse cara aqui por x ponto para a gente não confundir. Tá? Então, essas são variáveis independentes no lagrangiano. Eu posso variar independentemente as velocidades e as posições. No hamiltoniano, a gente não pode variar independente essas coisas. Né? A gente tem forças generalizadas, tá? Que são variáveis independentes, e coordenadas independentes. Então, através do hamiltoniano, a gente vai descobrir, nosso objetivo é descobrir o x ponto que a gente tinha antes. Tá? E quando a gente estava utilizando o lagrangiano, a gente ia descobrir, então, quem que eram os p's. A gente queria descobrir informações a respeito dos p's que são, esses sim, forças generalizadas. Então, forças associadas a cada uma das coordenadas generalizadas. Tá? Então, esses princípios são bastante diferentes. A gente não está utilizando eles para resolver nenhum problema aqui no nosso escopo, porque a gente não tem tempo para fazer isso, mas são coisas interessantes. São diferentes formulações que partem de princípios totalmente distintos. Tá? E a gente pode agrupar esses princípios de energia todos. Tá? A gente pode chamar esses caras aqui, esses princípios de energia, são descrições que a gente pode falar, que muitas vezes são chamados de princípios variacionais da mecânica. Tá, existem princípios variacionais para diversas coisas diferentes, mas esses princípios que a gente está vendo aqui para resolver problemas mecânicos, todos esses caras de princípios de energia a gente pode incluir dentro dessa grande família de princípios variacionais, onde a gente parte de grandezas escalares e a partir das derivadas dessas grandezas escalares a gente busca condições de estabilidade, de mínimos, de máximos desses princípios. A partir desses princípios de estabilidade desses caras e das derivadas desses caras, a gente encontra então as descrições de forças associadas a cada um deles. Tá? Então, só para a gente fazer algum tipo de exercício nessa aula, né? Essa aula não vai ser das mais longas, a gente está chegando aqui no final desse capítulo. Eu não quero sobrecarregar vocês tampouco, mas eu acho interessante a gente expandir um pouco os nossos conceitos de trabalho e energia que a gente tinha visto, introduzindo agora sim, né? A gente tinha simplesmente desenhado ali energia cinética e não tinha falado a respeito disso. Claro que no ensino médio vocês viram coisas a respeito disso, mas não custa a gente voltar aqui, né? Então eu vou introduzir agora simplesmente o conceito de energia cinética, que não tinha aparecido até agora porque a gente estava dentro do capítulo, dentro do grande bloco dessa disciplina, que era o bloco de estática, né? Então, se as coisas eram estáticas, elas tinham velocidade zero, então não fazia sentido eu me preocupar com a energia cinética das coisas, tá? Mas a energia cinética de um determinado corpo, por uma determinada partícula, na verdade, ela pode ser definida como 1 meio de mv². E o v é a velocidade. Tá? Então a gente pode pensar em energia cinética através da denotação temporal, né, onde esse v, por exemplo, se eu tenho x como um vetor posição de uma partícula, então o v a gente pode associar a derivada temporal desse vetor posição. Tá? Então, poderia escrever v simplesmente, ou poderia botar x vetorial ponto, tá? Daria na mesma coisa.
Então, a energia cinética está associada, então, quanto de energia que um corpo em movimento tem, isso está relacionado com a massa que está associada, que tem esse corpo. Tá? Então, quanta força eu preciso fazer para alguma coisa que se move a 40 km por hora, por exemplo, depende da massa dessa coisa que está se movendo a 40 km por hora. Se é alguma coisa que tem baixíssima massa, eu preciso fazer pouca força para parar essa coisa, mas se alguma coisa tem muita massa, eu preciso fazer muita força para parar alguma coisa que se mexe a 40 km por hora. Né? Parar uma bolinha de beisebol que está se movendo a 40 km por hora, isso é super fácil, você consegue rebater e devolvê-la para o outro lado com mais velocidade ainda. Agora, se tem um caminhão a 40 km por hora, você sozinho muito provavelmente não vai conseguir fazer força que chega para parar este caminhão. Tá? Então, isso está associado à energia, e eu estou fazendo já diretamente, associando a quantidade de energia com o que eu preciso fazer para parar. Claramente eu estou falando em alguma coisa de conversão de energia. Quando a gente começa já postulando quanta força eu preciso fazer para parar alguma coisa, que tem uma determinada massa, eu estou falando em converter essa energia cinética em alguma coisa. Tá? Então, a conversão de energia para sistemas ideais, né? Lembre-se o que eram sistemas ideais que a gente tinha visto anteriormente. Sistemas ideais eram aqueles sistemas para os quais a gente não considerava atrito, para os quais, basicamente, a ausência de perdas de energia, né? Então, a gente não tinha sem fontes de dissipação de energia. Tá? Então, em sistemas ideais, a gente tem um princípio energético, mais uma vez, que fala de conversão de energia. As diferentes formas de energia de um sistema se interconvertem, né? Sem restrição. Então, se a gente não está considerando atrito com ar, fricção entre alguma coisa e uma superfície, nenhum tipo de perda, nenhum barulho, nada disso, um sistema mecânico, então, ele vai trabalhar com conservação de energia. Tá? Então, isso também a gente pode considerar, se a gente tem um sistema ideal e a gente sabe que essa energia não vai se perder, isso aqui também pode ser utilizado como um princípio de formulação para sistemas mecânicos. Então, quando a gente saiu da estática, a gente estava na estática lá anteriormente, tá? Saímos da estática, agora a gente tem movimento, tem alguma coisa que se desloca dentro desse corpo que a gente está considerando. Então, a gente fala que as energias, que o sistema mecânico que está sendo considerado é um sistema ideal, um sistema que não tem perdas, não tem atrito. A gente pode dizer, então, que as energias estão se conservando e para todo o tempo que a gente pegar, para qualquer tempo de descrição desse problema, a gente sabe que as energias serão constantes. Quando que a gente utiliza esse tipo de formulação? Então vamos pegar eu não vou nem resolver alguma coisa matematicamente falando, tá? Eu só vou pegar um exemplo. Para a gente ver quando é que seria interessante a gente utilizar esse princípio, né? Esse princípio de conservação da energia. Então imaginem que eu tenho um sistema, por exemplo, que é composto, digamos que eu tenho uma rampa aqui, e aqui no final eu tenho uma mola. Só para a gente falar de formas de energia que a gente já conhece, tá? Então aqui no final eu tenho uma molinha, tá? Tem uma chapinha ali que está associada a essa mola, e aqui em cima então eu tenho um pacote. Pacote que tem uma determinada massa, ele é colocado, está parado nesse ponto, e a gente vai liberar esse pacote e eu quero saber o que vai acontecer com esse pacote. Né?
Então eu poderia fazer essa descrição, imagina que eu tivesse que resolver esse problema através da descrição de Newton, por exemplo. Tá? Então a gente descreveria, a gente pegaria nesse ponto ali onde esse cara está parado, a gente diria que a velocidade dele era zero naquele ponto, definiria um sistema de coordenadas para descrever naquele ponto onde ele estava, veria qual que é a força que está agindo naquele instante, né? Então a gente teria quais componentes de força. Tudo que eu vou desenhar aqui em roxinho, tá? A gente está falando de formulação de Newton. Então a gente teria força-peso associada aqui, ele teria uma força normal. Essas seriam as duas forças que estariam atuando sobre ele, se o sistema fosse ideal. Então, da resultante dessas duas forças, alguma coisa vai trazer esse cara a se deslocar para o lado de cá. Tá? A força resultante desses caras aqui. Vai fazer ele se deslocar ao longo do caminho. E à medida que ele fosse se deslocando, a gente teria que ter uma maneira de descrever essa força ao longo de todo o caminho, né, para a gente saber o quanto que a velocidade dele estava variando. A partir do momento que ele chegasse, que esse bloquinho chegasse na parte horizontal, a força-peso se equilibraria com a força normal. A gente não teria mais aceleração, então a partir do momento que ele está na parte plana, a gente postularia que a velocidade dele era constante. E com a velocidade dele constante, até o momento que ele encostasse nesse bloco aqui, e na hora que ele começasse a encostar, à medida que a posição dele mudasse, ia começar a aparecer uma força elástica, que ia desacelerar esse camaradinho aqui até o momento que ele parasse. Tá? Então, percebam que a descrição estritamente newtoniana desse negócio demoraria bastante tempo, porque a gente precisaria de uma descrição da força ao longo da descida, depois uma descrição variando, com essa força elástica variando junto com a posição dele. Tá? Então seria uma coisa bastante trabalhosa para fazer uma formulação newtoniana. Não é trivial a gente trabalhar com esse problema em formulação newtoniana. Tá? Por outro lado, a gente pode trabalhar com um princípio energético. Tá? Se eu pegar uma formulação energética, a gente vai facilitar a vida. Nesse tipo de problema aqui. Por que ele vai facilitar a nossa vida? Porque a gente simplesmente considera sistema ideal como o sistema ideal, a gente está considerando o sistema ideal, então a energia total do sistema é uma constante. Tá? Então vou botar energia total, não vai se alterar. Então basta a gente pegar a energia do sistema no começo, energia total no instante zero, vai ser igual à energia total em qualquer instante desse problema, especificamente na compressão da mola. Tá? Então, qual era a energia que a gente tinha lá naquele começo? A energia total no começo. Se a gente olha para o nosso sistema, a gente vai buscar identificar quais são as fontes de energia que estão envolvidas aqui dentro. Então, a gente vai ter energias potencial gravitacional, elástica e cinética. Se esse cara estava parado, né, vamos começar aqui. Ó, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energia cinética. Tá? A mola está relaxada, então não temos energia aqui, não temos velocidade, e a gente só tem, então, energia potencial, que vale m vezes g vezes o h, a partir de uma determinada posição de referência. Então, só me interessa a altura do centro de massa desse meu corpinho. Na hora que esse corpinho, que eu sei qual é a altura desse centro de massa, eu sei exatamente quanto é a energia total. E em qualquer momento desse problema, então o máximo de energia que a gente vai ter vai ser essa energia potencial mgh, né, o valor da energia potencial nesse instante zero. Então quando eu estou, por exemplo, com a mola toda comprimida lá no final, tá? Total com a mola comprimida, o que está acontecendo? A nossa energia elástica é máxima, a nossa energia potencial gravitacional, se o meu H foi definido com relação à posição de baixo aqui, a energia potencial gravitacional também é nula. E naquele momento, na máxima compressão da mola, a velocidade desse cara também é zero, então esse camaradinho ali está zero. Então a energia total da mola, a gente tinha visto que era 1/2 de kx², a gente descobre então qual é a compressão máxima da mola que a gente consegue obter dessa forma. Além disso, a gente consegue pensar também, descobrir qual é a velocidade que esse bloco tinha no momento que ele atingiu aquela mola. Então, é a energia total de velocidade máxima, por exemplo. Tá?
A energia total com velocidade máxima, ela acontece quando? Ela acontece quando a gente está logo antes de encostar na mola. Então a gente tem a energia elástica zero ainda, a gente não encostou na mola. Se a gente encostasse na mola, já teria começado a desacelerar o bloco. A energia potencial gravitacional é nula. E a energia cinética existe. Então vai ser 1 meio de mv quadrado. Então, através dessa abordagem de energia, a gente consegue descrever tudo o que está acontecendo com o corpo, né, as velocidades do corpo, as posições do corpo, apenas através desse princípio de conservação de energia. E era uma coisa que a gente teria grandes dificuldades de fazer através da mecânica newtoniana, descrevendo as forças que agem ao longo de todo o caminho. Tá? Inclusive, a gente consegue resolver problemas, outros tipos de problema que também são bem complicados, tá, de resolver. Então, imagine que eu tenho, mais uma vez, um plano inclinado. Tá? Estou pegando só exemplinhos bem básicos aqui de física, tá? Mas são exemplos interessantes que nos permitem ver as vantagens do que a gente tem quando a gente tem uma descrição energética da coisa. Então eu tenho um bloco, eu tenho uma massa, essa massa vai deslizar sem atrito ao longo desse bloco, só que esse bloco também pode deslizar com relação ao chão, tá bom? Então no começo esse bloco está parado ali na parte de cima, tá? E a gente quer descobrir então quais são as velocidades finais do bloco M e da cunha do plano inclinado, né? Da cunha Mzão. Se esses dois caras podem deslizar sem atrito com relação à superfície. De novo, vamos escrever em roxo. Imagine em Newton, né? Estou com esse cara aqui parado, tenho Mg, Mzinho G, Mzão G. Então eu tenho P1 e P2 aqui. Tem uma força normal. Portanto, esse cara começa a deslizar para o lado de cá, né? Então tem uma força resultante que vai puxar esse bloco para baixo. E essa força resultante que está puxando esse bloco para baixo está responsável por alterar a posição desse cara, só que não é a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o sistema de referência que a gente pega, porque essa força normal que está agindo da cunha sobre o bloco também está agindo para cá. Então, para o bloco de baixo, essa força normal está agindo para o lado de cá e a gente tem então uma resultante que aponta para o lado de lá. Então tem uma força resultante 1, uma força resultante 2, e eu tenho que conseguir descrever esses dois caras ao longo do caminho, né? O que essas duas forças farão sobre as velocidades desse cara. Né? Então fica chatinho de resolver esse problema, né? Não é impossível, mas é um problema meio chato da gente resolver e de descobrir como é que a gente escolhe quais são as nossas coordenadas mais adequadas, porque o bloquinho vai deslizar ao longo da cunha, mas a cunha também vai se deslocar para a esquerda e tal. Quando a gente passa para uma descrição energética da coisa, né? Mais uma vez a energia facilita a nossa vida. Através de energia a gente sabe o quê? Que a energia total se conserva. Tá? E com a energia se conservando, a gente sabe que ao final, né, a energia total final vai ter a ver, então, vai ser a energia cinética do bloco 1 mais a energia cinética do bloco 2, isso vai ser igual à energia total inicial. Tá? Então a gente já sabe, a gente já tem relações entre as duas coisas. Né? Então a gente tem conhece como é que vão se relacionar essas duas energias potenciais, as duas energias cinéticas, e com isso a gente sabe relações de velocidades do bloco 1 e do bloco 2. Né? Não é 100% trivial tampouco, né? Porque se a gente sabe que a energia total está se conservando, eu sei calcular essa energia total inicial, só que no final eu só sei que a soma dessas duas coisas vai dar igual e eu não teria condições específicas a respeito desses dois bloquinhos. Né? Mas já é alguma coisa a mais do que a gente tinha simplesmente da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana, assim, na primeira vista, ela não nos daria essa relação entre essas duas coisas. Tá? Para resolver isso aqui, né, acho que vocês também podem pesquisar, a resolução desse sistema através de mecânica lagrangiana é mais direta ainda do que simplesmente usar o princípio
de conservação de energia. Porque o princípio de conservação de energia, a gente ainda está dependendo de definir bem claramente o que são os nossos referenciais. Tá? Então, é importante a gente pensar bem direitinho como é que essas coisas vão funcionar na hora que a gente está definindo os nossos sistemas de coordenadas. Na hora que eu estou na mecânica lagrangiana, por que isso aqui é mais direto ainda? Porque a gente definir uma coordenada generalizada ao longo da rampa é possível. E por que isso é uma diferença do mecânica lagrangiana? Né? Porque essa coordenada ao longo da rampa, a posição que ele ocupa ao longo da rampa, se a rampa está acelerando para a esquerda, esse referencial dessa posição ao longo da rampa não é um referencial inercial, então não é alguma coisa que a gente consiga definir claramente nas definições newtonianas, e se a gente não tomar muito cuidado, a gente também não consegue definir isso direito quando a gente está falando de energias. Tá? Então a gente vê que tem alguns tipos de problema, e o problema do duplo pêndulo, mais ainda, né, justifica a gente ter abordagens de energia. Tá? Então, com isso, né, acho que a gente faz uma ponte. Eu não queria exceder muito 45 minutos, a gente está em 47 minutos aqui de vídeo, tá? Porque eu queria que tivesse contido numa aula só para vocês terem tempo para refletir a respeito dessas coisas e buscar resolver alguns probleminhas. Eu vou passar para vocês uma pequena lista, a nossa última lista de exercícios que vocês vão ver aqui nessa nossa disciplina, tá? Vou passar, espero que ainda hoje, ainda nesse domingo, se não no máximo até a aula de amanhã, vocês terão essa lista e terão até o final da semana, dessa próxima semana, para resolver essa lista. Tratando então sobre temas de trabalho e energia. A maioria dessa lista lidando sim com problemas de estática, mas vou deixar um ou dois probleminhas no final para vocês refletirem como que esse princípio de conservação da energia nos permite resolver cinemática de corpos também, né? Definir velocidades e acelerações desses corpos em diferentes condições. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Na próxima aula, na aula de amanhã, na aula de segunda-feira, a gente vai voltar a falar sobre temas de movimentos, tá? Então a gente utilizou essa aula de hoje para falar sobre outros princípios de energia e vincular mostrar esses outros princípios de energia que aparecem quando a gente tem deslocamento desses corpos. A partir do momento que a gente tem uma quantidade de energia relacionada ao movimento dos corpos, que é a energia cinética, existem princípios de energia que incorporam esse negócio. Então a gente sai da estática e entra na cinemática, a gente entra na cinética, efetivamente, né, quando a gente tem a descrição das forças que aparecem ao longo desse caminho. Então, sempre que a gente tem sistemas ideais, a gente tem vários princípios de energia, e mesmo quando a gente tem, só um pequeno parênteses, tá? Antes da gente encerrar essa aula, mesmo quando a gente tem algum tipo de dissipação de energia, a gente não está totalmente perdido dentro das nossas formulações energéticas, tá? Então, as formulações variacionais baseadas em energia, portanto, né, geralmente elas estão associadas a sistemas que a gente chama de sistemas conservativos, sistemas que não perdem energia, sistemas ideais considerados. Não quer dizer que a gente não possa ter algum nível de dissipação. Então, se a gente tem força de atrito ao longo do caminho, tá? Isso é um problema? Olha, é um problema no sentido que a gente está perdendo energia, então a gente não está de fato aplicando aquele princípio de conservação de energia. Mas a gente pode inserir essa dissipação ali dentro. Então a gente sabe, a gente tem que inserir então da parcela de energia dissipada. E quem seria essa parcela de energia dissipada? Então, por exemplo, quando a gente tem uma força de atrito, a gente poderia inserir o atrito dentro de uma formulação energética, inserindo o trabalho da força de atrito ao longo do caminho. Então essa seria uma parcela da energia. A energia total
inicial seria a energia total final, mais o trabalho do atrito, por exemplo. Então, essa é uma energia que não está mais conservada no sistema, foi uma energia que foi dissipada. Mas, para ela ter de onde que veio, né, qual foi a fonte dessa energia que foi dissipada, ela vinha lá da energia total inicial do meu sistema. A energia inicial do meu sistema estava acumulada ali naquele sistema. Ao final eu tenho uma determinada energia acumulada em diferentes formas, seja energia potencial, energia cinética, e eu perdi uma parte através do atrito, energias de dissipação nesse caso. Tá? Então, nesse sentido, a gente sai um pouco do nosso... É uma formulação... Passa a ser, digamos, pseudo-variacional, no sentido de que a gente não tem alguma coisa, não tem energia. A energia não se conserva mais totalmente. A energia não se conserva totalmente, mas ainda assim eu consigo trabalhar com formulações de energia se eu incluo a dissipação. Tá? E de fato, a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? A gente pode inclusive ter um postulado energético para a dissipação. Então a energia potencial tende a um mínimo por efeitos naturais, e existem formas da gente mostrar, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas existem formas da gente mostrar que a dissipação para sistemas mecânicos naturais, a dissipação é máxima. Então se a gente tem vários caminhos diferentes, a natureza vai escolher o caminho para o qual a dissipação é máxima. Isso aqui está relacionado à segunda lei da termodinâmica. Então tem várias coisas aqui que estão conectadas nessas formulações energéticas dos nossos problemas, tá? Eu espero que a gente tenha, que vocês, através dessas aulas que a gente fez agora, tenham tido um panorama geral, como lidar com as coisas que são conservativas, identificar o que são coisas conservativas, identificar o que são os princípios de energia que estão por trás de várias formulações dos nossos problemas. E eu espero que agora também vocês tenham a noção de que ter atrito não necessariamente alguma coisa que impeça a gente de utilizar formulações energéticas. A gente pode incluir ali dentro, desde que a gente tome o cuidado necessário. Tá bom? Então eu vou passar para vocês essa lista de exercícios e nas aulas dessa segunda-feira e da quinta-feira a gente vai voltar a falar sobre temas de coisas que se movimentam, mas falando não mais de partículas, falando agora de corpos rígidos. Vamos dar uma pincelada geral. Vocês vão aprofundar esses temas na disciplina de dinâmica, mas agora vocês já vão ter uma pequena pincelada geral de como se comportam corpos que a gente não pode considerar com as massas totalmente concentradas num ponto. Então, corpos para os quais as características da trajetória, as curvaturas da trajetória, são comparáveis aos tamanhos do corpo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Daqui a pouco a gente volta.